Boa tarde e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do Grupo Renova Energia, referente ao segundo trimestre de 2025. Eu sou o Bruno Duarte, analista de RI da companhia. Para aqueles que acompanharão em inglês, por favor, escolha o idioma clicando no ícone de interpretação no canto inferior da tela. Estão presentes conosco hoje o Pedro Antônio Aparício, CFO e DRI, e Sérgio Brasil, CEO da companhia. Antes de iniciar, gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site da companhia, assim como os materiais da divulgação. Iniciaremos com a apresentação e em seguida faremos uma sessão de perguntas e respostas. Vale ressaltar que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Renova constitui-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos e incertezas que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Renova e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Pedro para dar início à apresentação de resultados. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Hoje vamos abordar principais indicadores, destaques e eventos subsequentes do trimestre. Contexto do mercado de energia no Brasil, dados de produção de energia, geração e curtailment, resultados financeiros consolidados para fechar a nossa agenda. Apresento agora nossos destaques e os principais eventos que ocorreram até a data de hoje. Começando pelos destaques operacionais e financeiros, o segundo TRI foi marcado pelo recorde de geração, atingindo mais de 400 gigawatts-hora, um número quase 24% acima do mesmo período do ano anterior. Este número reflete uma geração líquida de 320 gigawatts, 20% acima do 2T24. Esses são números que traduzem o foco mais recente no desempenho e eficiência dos nossos ativos e reforça a capacidade de geração da companhia. A receita líquida foi de quase 150 milhões de reais, um crescimento de 167% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nosso EBITDA ajustado, que desconsidera os efeitos de curtailment, MTM, ganho na alienação de ativos e estorno de provisão do contencioso, foi de 13,2 milhões de reais. Encerramos o segundo trimestre com saldo de caixa de quase 90 milhões. Ao lado, mostramos os destaques que ocorreram ao longo do segundo trimestre de 2025. Realizamos a reversão de provisão contingencial no montante de 87 milhões de reais, impactando positivamente o resultado da companhia. Outro destaque importante foi a capitalização dos créditos referente ao aumento de capital homologado em 28 de abril de 2025 no montante de 534 milhões, e essa operação reduziu de forma relevante o estoque de dívida, melhorou o fluxo de caixa, além de otimizar a estrutura de capital. A significativa melhora de performance na geração mencionada acima é resultado do foco na excelência operacional e as estratégias de recuperação da disponibilidade temporal e do minucioso acompanhamento dos aerogeradores. Além dos destaques mencionados acima, é importante comentar alguns dos eventos que ocorreram logo após o encerramento do trimestre até a divulgação do resultado. Conforme já comunicado ao mercado, no dia 10 de julho, assinamos os contratos de custo junto ao ONS, para acesso como consumidor de um total de 81 megawatts. Iniciamos ao longo do trimestre as obras de infraestrutura digital da companhia, que vai suportar as demandas de processamento de dados. As obras se encontram em estágio avançado e esta unidade de negócio terá um papel fundamental no crescimento da companhia. Para entendimento das obrigações do plano de RJ, foi contratada uma empresa que realizou a avaliação do nosso pipeline. O resultado desse trabalho foi a avaliação de parte do pipeline em 1,4 bilhão de reais para projetos eólicos, que somam aproximadamente 6,7 gigawatts de potência. Além do pipeline eólico e os ativos operacionais, vale lembrar que a companhia possui 4,9 gigas de solar, que não fizeram parte desta avaliação. Estes projetos somados refletem a robustez do pipeline e importante parte do ativo da companhia. Assinamos em julho um memorando de entendimento que prevê o desenvolvimento de geração solar para o qual os aportes de recursos serão feitos pela European Energy, enquanto a Renova, através de sua unidade de infraestrutura digital, vai aportar contratos de PPA. Esta potencial operação proporcionará um aumento de sua capacidade de geração e a expansão desta unidade de negócios, que vai atender à demanda crescente
em setores de alta complexidade energética como data centers. Em 14 de julho de 2025, a companhia recebeu um montante de 23 milhões referente à venda de direitos creditórios decorrente da decisão judicial favorável, relacionado a projetos desenvolvidos em exercícios anteriores que possuem uma baixa probabilidade de recebimento. O recebimento representa uma boa notícia e um ingresso relevante de recursos que será refletido nas demonstrações financeiras do terceiro TRI de 2025. Falando um pouco mais sobre infraestrutura digital, estamos em fase avançada de obras junto a uma das nossas subestações para receber a infraestrutura de processamento de dados com capacidade de até 81 megas. Essa demanda de carga próxima geração vai contribuir para a estabilização da rede e redução dos cortes de energia determinados pelo ONS. A realização desse projeto é o primeiro passo dessa unidade com possibilidade de expansão de até 700 megas, permitindo conectar novos clientes sem a necessidade de investimentos adicionais significativos em infraestrutura. Em junho, o PLD atingiu R$ 234 na região sudeste, ficando abaixo dos 327 de março, devido ao aumento de chuva prevista para abril e junho e a revisão para baixo da projeção de consumo do sistema. No Nordeste, o preço atingiu R$ 230, inferior ao Sudeste e Centro-Oeste devido à restrição de transmissão que limitam o escoamento de energia gerada na região. Além disso, a precipitação nacional ficou abaixo da média de longo prazo em todos os subsistemas, sendo necessária a utilização de fontes de energias mais caras. Indo para o slide 7, conforme já comentado, tivemos uma melhora de performance significativa na geração devido às estratégias de recuperação da disponibilidade, aumento de 62 mil horas de disponibilidade e da performance técnica dos aerogeradores com perdas de dinâmica abaixo de 3%. Alcançamos alguns marcos importantes nesses últimos 12 meses e impactaram de forma positiva a performance e disponibilidade, como a redução significativa das paradas de máquinas por problemas no IOL, após o desenvolvimento de softwares de controle. Inovamos ao implementar a parametrização remota do North Offset, aumentando o alinhamento da máquina na direção do vento. Implementamos também a modulação na geração em função da temperatura, minimizando falhas por aquecimento. Introduzimos uma ferramenta de monitoramento de performance para parques eólicos utilizando modelos preditivos baseados em inteligência artificial, trazendo uma gestão de manutenção e performance muito mais ágil e eficaz. O vento realizado no semestre convergiu para o vento certificado. Ainda assim, a geração foi superior devido ao aumento de performance. Indo para o próximo slide, no 2T25 registramos um recorde em nossa geração bruta, no montante de 402 gigawatts, apresentando um aumento de quase 24% em relação ao 2T24, devido ao aumento de disponibilidade e melhoria de performance já comentados. Entretanto, no 2T25, nossa produção de energia foi impactada em 20% de curtailment, que totalizou quase 82 gigawatts-hora contra 58 no segundo TRI de 2024. Desta forma, nossa geração líquida foi de 320 gigas, ainda assim um aumento de 20% em comparação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do primeiro semestre, a geração bruta foi de 714 gigawatts, representando um aumento de quase 40% em relação ao ano passado. No período, tivemos um impacto de curtailment na ordem de 242 gigawatts-hora, registrando uma geração líquida de 472 gigas, um aumento de 10% em comparação a 2024. Importante ressaltar que os cortes realizados pela indisponibilidade externa e confiabilidade elétrica são passíveis de ressarcimento, o que representa até 48% do curtailment no período. Passando agora para os resultados financeiros, no segundo TRI de 25, a receita de comercialização de energia e a receita líquida eólica apresentaram um crescimento significativo de 250% e 18,8% respectivamente, em relação ao segundo TRI de 24, registrando uma receita operacional líquida de praticamente 150 milhões de reais e um crescimento de 167%. O aumento da receita na geração no trimestre em relação ao mesmo período de 24 se deu pela maior geração pelo reajuste no preço dos contratos de energia no mercado regulado e na maior comercialização de energia no mercado livre a um preço mais alto. Lembrando que tivemos um impacto importante negativo em nossa receita de eólicas por conta dos cortes realizados pelo ONS. A receita líquida do semestre foi de 234 milhões de reais, ou 137% maior que no mesmo período do ano anterior, com destaque na comercialização que cresceu 193%.
Na comercializadora, tivemos um maior volume comercializado de energia considerando um preço mais alto. Em junho, o PLD atingiu 234 na região sudeste, impulsionado pelo baixo volume de chuvas e período seco, sendo necessária a utilização de fontes de energias mais caras. No segundo TRI, os custos totalizaram 186 milhões, representando um aumento em comparação ao mesmo período do ano anterior. A principal razão para o aumento dos custos foi a maior compra de energia para honrar contratos no segmento da comercializadora e ao curtailment, que apresentou um impacto forte na nossa geração, sendo necessária a compra de energia para honrar contratos no ACL. Já no semestre, o saldo de MTM foi de menos 12,7 milhões, um impacto menor em comparação com o saldo de menos 24,7 milhões no mesmo período do ano anterior. As despesas totalizaram 20 milhões no TRI, ou 6,5 milhões acima do ano anterior, como reflexo do aumento do quadro de colaboradores e rescisões de alguns executivos da companhia, em comparação ao mesmo período do ano passado. Tivemos a reversão da provisão de contingências no valor de 80 milhões de reais, de forma que as despesas no período totalizaram um crédito de quase 60 milhões de reais. Já no acumulado do ano, a despesa totalizou um crédito de 46 milhões, frente a 29,9 milhões somente das despesas. Dessa forma, no segundo TRI de 2025, nosso EBITDA foi de 47 milhões comparado com os 74 milhões de reais do 2T24, uma queda de 37%. Quando fazemos a composição do EBITDA ajustado, retiramos os impactos não recorrentes, nosso EBITDA ajustado foi de 13,2 milhões. Apesar dos desafios do setor e do aumento do curtailment, as melhoras na eficiência e performance do parque e o sucesso nas discussões de contingências e suas respectivas reversões de provisão ajudaram a mitigar os impactos e alcançar um resultado próximo de zero. No primeiro semestre de 25, o prejuízo líquido ficou em 57 milhões versus 48 milhões do primeiro semestre de 24. No gráfico à direita, podemos ver que o caixa da companhia teve uma redução de 62 milhões em relação à posição de 31 de dezembro, totalizando 87 milhões de reais. As variações decorrentes se dão principalmente pelo pagamento do plano de recuperação judicial no 1T de 25, no total de 45 milhões, gasto com investimentos para aquisição de equipamentos como aerogeradores e equipamentos de subestação para parques eólicos e a manutenção dos projetos em desenvolvimento no montante de 18,5 milhões. Realizamos a homologação do aumento de capital em 28 de abril, no montante de 534 milhões. Esse aporte foi integralmente utilizado para a capitalização da dívida, reduzindo significativamente o estoque de dívida e melhorando o fluxo de caixa, além de otimizar a estrutura de capital da companhia. Agradeço a todos a participação e abrimos agora para perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Pedro. Iniciaremos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, envie no chat localizado na tela. Nossa primeira pergunta vem do senhor Hugo. Os contratos negociados para o projeto de data center são em dólar? Qual o patamar de preço negociado? Quais são os prazos desses contratos? E se eles representam parâmetros de blindagem ao curtailment? Qual o indexador de correção? Bom, Sérgio Brasil, senhor Renova Energia, obrigado pela pergunta. Bom, isso aí, primeiro, é uma iniciativa recente da companhia, né, que foi objeto de um fato relevante, né, indicando que ela estava implementando uma operação, né, de data center, né, na região lá de Igaporã, um de nossos subestação. Então, são contratos, né, da indústria em geral, são contratos referenciados em dólar, né, com relação a essa primeira pergunta, né. Com relação ao patamar de preço, isso é uma questão contratual, né, sigilosa, né, e comercial da companhia. Então, que diz respeito aí à questão de preço especificamente, a gente não pode abrir, né. São contratos também, a questão de prazo é uma questão importante aqui da companhia, né, mas a expectativa sempre não são contratos de curto prazo, em geral, são contratos um pouco mais longos que os habituais de mercado livre, especificamente, de comprar e vender energia no spot. Então, eles têm aí uma característica de mais longo prazo. E, no caso, eles representam parâmetros de blindagem de curtailment. Esse é um tema super relevante, né? Como a nossa solução, né, de engenharia, esses equipamentos, né, essa infraestrutura, ela está diretamente ligada à nossa subestação, a expectativa nossa, sim,
que esse seja uma mitigador de curtailment, né? Então, as contas aqui feitas pela companhia, elas indicam que, sem dúvida nenhuma, o curtailment, naquele ponto específico, ele é mitigado substancialmente, né? E a indexação de correção, bom, de fato, são contratos em dólar e tem uma correção aí pela inflação norte-americana. Obrigado, Sérgio. Próxima pergunta. As medidas recentes de modernização de equipamentos e de gestão operacional podem trazer benefícios adicionais de expansão de EBITDA de maneira recorrente? Não, exatamente esse o objetivo, né? À medida que operacionalmente, né, o parque melhorou substancialmente com relação ao último trimestre, que é justamente fruto de uma série de medidas que foram tomadas pela nossa área de engenharia, né? Então, sem dúvida nenhuma, com uma melhor geração, com uma performance dos equipamentos melhor, isso reflete diretamente mais geração de energia e, consequentemente, numa melhora do EBITDA. Obrigado. A próxima pergunta é relativa à pipeline. O pipeline avaliado em 1,4 bilhão pode ser monetizado para acelerar investimento em novos projetos, como, por exemplo, o de armazenagem? Bom, primeiro vamos explicar um pouco da avaliação. A avaliação foi feita dentro de um contexto do nosso plano de recuperação judicial, né? Previa que o nosso pipeline eólico fosse objeto de uma avaliação. E esse foi o valor apresentado pela avaliação. Então, nos termos do plano, temos que colocar aí à venda um determinado 750 mega a cada ano. Então, no que diz respeito ao valor, o tamanho do pipeline previsto no plano de recuperação, essa venda elas vai diretamente para o pagamento de credores. É óbvio que fora daquilo que é o plano, a companhia tem total liberdade para fazer o que bem entender com os seus projetos, né? A pergunta, né, que... perfeito. E só para lembrar que a avaliação foi feita especificamente no eólico. Temos adicionais, né, em torno de 5 gigas de projetos solares, né? E o que é importante, né, com relação a esses projetos solares, a maioria desses projetos foi desenvolvida com o objetivo de hibridizar os já existentes eólicos. Então, isso vem a melhorar a qualidade dos nossos projetos como um todo, né? Quando a gente fala da curva de geração, você tendo tanto a curva eólica como a curva solar em cima de um projeto, você melhora e otimiza muito o investimento que vem a ser feito. Com relação a TIR, não existe nenhum projeto diretamente relacionado, né? Que para indicar a TIR, a gente teria que já ter uma indicação de preço, de PPA, custo de obra e etc. Então, ali a avaliação foi feita exclusivamente para identificar quais seriam o valor de mercado desses projetos. Ótimo. A próxima pergunta. O endividamento pós-RJ possui qual prazo de amortização? Como estão distribuídos os pagamentos? Existem cláusulas contratuais vantajosas à empresa em caso de antecipação? Existe algum mecanismo de swap de taxa que pode ser benéfico ao fluxo de caixa e valor da empresa? Boa tarde, Pedro Aparício aqui. Em relação ao endividamento, o aditivo que foi feito ao plano de recuperação judicial, ele alongou bastante a dívida. Hoje a gente tem a maior parte dos nossos vencimentos concentrados no ano de 2034 e 2035. Então é uma dívida bastante alongada, com pouco serviço, com pouca amortização e os serviços da dívida ao longo desses anos. Em relação a cláusulas contratuais, o plano ele prevê a possibilidade de um leilão reverso, onde a gente pode fazer a recompra dessa dívida que parte já de um desconto substancial, né? Esse desconto é em torno de 40% e vai depender muito das condições do momento que isso for realizado. Em relação a mecanismo de swap de taxa, existe um mecanismo de swap da taxa atual de CDI para IPCA. A companhia vem acompanhando, né, e vai avaliar o melhor momento para eventualmente fazer essa alteração de taxa de CDI para IPCA.
Obrigado, Pedro. Lembrando que as perguntas, para fazer uma pergunta, por favor, envie no chat localizado na tela. Próxima pergunta. Considerando o elevado nível de curtailment atual, burocracias e incertezas no âmbito regulatório, quais são os principais riscos identificados no curto e médio prazo e quais as ações da companhia para mitigar esses riscos? Bom, importante, né? Com relação ao curtailment, né? O que a companhia já está fazendo, né? Identificou, né? Que a operação de data center próxima à sua geração é um fator mitigador, né? Então a companhia já está implementando a questão do curtailment, né? Burocracias e incertezas da questão regulatória. Vamos lá. Hoje já existe, né? Claramente, né? Os marcos do regulatório, temos uma MP ainda sujeita aí à aprovação do Congresso, e o que a companhia ela trabalha sempre é com a regra do jogo. Então, avaliamos o que está hoje valendo para o setor e, obviamente, procuramos tomar as medidas de médio, curto, médio e longo prazo com relação àquilo que são as regras do setor, né? Então, não trata-se de uma questão de mitigar, né? Trata-se de uma questão de se planejar com o cenário regulatório e ter, obviamente, os melhores performances da companhia possível. Que a regra é uma regra que acaba valendo para o setor como um todo, né? Prioritários no pipeline. Pergunta aqui quais são os projetos prioritários no pipeline da mesma pessoa. Bom, não existe no final, quer dizer, identificando, óbvio que a companhia tem uma identificação de quais são os seus principais projetos, né? Levando em consideração a possibilidade de conexão ao grid, possibilidade fatores como o vento da região, fator de capacidade. Então, são uma série de informações em cada um dos nossos projetos que levam a companhia a identificar quais seriam aqueles prioritários. E tem duas coisas que são prioritárias. Os prioritários potencialmente para uma venda e quais são os projetos que a gente pode desenvolver. Então, a análise sempre é feita em cima desses dois aspectos, né? Lembrando novamente que para fazer uma pergunta, por favor, envie no chat localizado na tela. Bom, encerramos agora a teleconferência de resultados da Renova Energia. Agradecemos a todos que participaram e estamos disponíveis através do contato do RI da companhia para qualquer esclarecimento. Obrigado.